Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 26 de novembro, terça-feira, estamos aqui mais uma vez, eu e João Gabriel, ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. E deixando bem claro a vocês que na próxima quinta-feira nós não teremos o nosso programa. Em virtude de algumas situações técnicas que acontecerão, nós só voltaremos a apresentar na próxima terça-feira o Pautando. Então, na quinta-feira agora não faremos e deixaremos aqui para que vocês possam participar, deixar suas perguntas aqui no programa de hoje. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Albert. Feliz com o seu Flamengo? Opa, muito, né? Campeão, 2 vezes campeão em 24 horas, que né? Beleza, hein, João? Nunca nenhum time conseguiu isso, hein? Feito histórico, né? Feito histórico. É Tudo isso certinho? Aí. Tudo certinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. A gente vai repercutir hoje aqui as principais notícias do Jornal da Cidade dos últimos dias, né, Albert? E também a gente vai falar sobre aí o fim do contrato de concessão do transporte coletivo, né? Tá vencendo dia 26 agora, né? Hoje, né, João? Né? Encerra-se o contrato. Uma preocupação enorme por parte do Ministério Público, né? Desde março de 2017, alertando essa atual administração em relação a tudo isso e deixa aí a todos apreensivos com relação ao que acontecerá, né? Porque a própria empresa, ela não tem aí o reconhecimento jurídico para dar continuidade no processo, em virtude de não ter o contrato em mãos, mas esperamos que possa ocorrer algo que não venha atrapalhar a população de uma maneira geral, porque ficar dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado, administrando a cidade, esquecendo os problemas que acontecem, principalmente no que tange a licitação do transporte público e o problema do aterro sanitário, que por 3 anos vem sendo alertado pelo próprio Ministério Público, é muito fácil ficar lá e deixando a população numa situação complicada, né, João? O importante é amanhã, quarta-feira, ter ônibus para o pessoal pegar, né? Com certeza. A pessoa chegar para ir trabalhar, pegar nos pontos, tanto nos bairros quanto no centro, e ter a possibilidade de ter um ônibus, que vai ser uma situação caótica, né? Eu acho que se não tiver disponibilizado, né? Porque como o contrato vence hoje, dia 26, né? Teoricamente, se não houver aí uma prorrogação, e ao que parece não ocorreu nada, nenhuma sinalização exatamente sobre isso, né? Vai ser complicado, né? Remetendo a 2010, né, João? Lembra quando fizeram aquele processo de integração do ônibus em Poços de Caldas? Foi um caos enorme na cidade. O projeto até em si era muito bom, né, João? Era descentralização para os terminais de linhas urbanas aí nas regiões da cidade, só que acabou não dando certo, né? E acabou caindo sobre o ombro do prefeito da época. Pensou se acontece uma coisa semelhante a essa e a população de Poços fica sem o transporte público? Seria um caos, uma catástrofe muito grande aí para a população de uma maneira geral. Né? Ô Albert, eu fiz uma entrevista aqui no JC Entrevista com o João Ferrão, né? E eu trouxe o João Ferrão aqui para falar exatamente a respeito dessa questão do transporte coletivo, porque ele tem experiência, ele já trabalhou com o setor, como eu já falei em outras ocasiões, ele trabalhou na Prefeitura de Curitiba, lá na gestão do Jaime Lerner. Ele também fez aí uma série de estudos em relação a essa questão do transporte coletivo. Sobre esse assunto que você está falando aí do sistema integrado que foi implantado na gestão do Paulinho Corominas, ele disse assim que Poços de Caldas se baseou no modelo de Uberlândia, que se baseou no modelo de Curitiba. Então ele falou assim que Poços de Caldas copiou ali de Uberlândia só o que interessou. Ele não fez ali vamos dizer assim, não pegou tudo que tinha ali do sistema de Uberlândia. Segundo o João Ferrão, o ideal seria que Poços tivesse se inspirado totalmente no sistema de Curitiba. Com certeza, e eu já tive a oportunidade de ir a Curitiba, é um sistema muito bem integrado dos ônibus naquela cidade, mostra que quando feito corretamente, as coisas podem lá a integração acontecer funcionou, e funcionou bem, né? Segundo o João Ferrão, a integração em Uberlândia não funcionou tão bem assim e em Poços de Caldas não funcionou de jeito nenhum. Eu acho que aqui, no momento, quando fizeram a integração, João, eu acredito que faltou aqueles pequenos ônibus, né, nos terminais regionais. Se tivesse mais ônibus para atender a população no momento que chegava, poderia ser que as coisas teriam dado certo naqueles 10, 15, 1 mês, 40 dias ali, que foi o momento mais caótico da implantação do sistema. Mas já aconteceu, infelizmente não tem como voltar atrás e esperamos que a partir de amanhã tenhamos aí os ônibus nos pontos para atender a população de uma irresponsabilidade
de uma incompetência ou má fé, como colocado pelo atual promotor de justiça na sua notícia de fato encaminhado à Câmara Municipal dias atrás a respeito desse assunto. Eu tenho a impressão aí, Albert, que o poder público aí acreditou que iria conseguir mais uma vez postergar a situação, né? Você falou agora no começo do programa em relação ao TAC, né, o termo de ajustamento de conduta para regularização do aterro controlado. Essa regularização já foi prorrogada, né? Expirou agora no dia 20 de novembro. Né? Então, assim, eu tenho a impressão que a prefeitura sempre acha que o pode empurrar com a barriga, vai ceder e vai deixar prorrogar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E a gente tem visto aí que não é assim que acontece. Né? Infelizmente, aconteceram a expiração dos dois assuntos aí quase no mesmo período. Simultaneamente, né, João? 20 de novembro, semana passada, o aterro e agora, hoje, dia 26, o transporte coletivo. Já era para ter tido uma solução em relação a esses dois pontos há muito tempo. O que nos deixa mais perplexo ainda, João, é a omissão por parte da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Tirando os vereadores de oposição que fazem um trabalho permanente ali de cobrança do Executivo Municipal, os outros vereadores, conforme colocado dias atrás, apenas são despachantes municipais do Executivo da Francisco Salles. Porque duas situações dessas preocupantes e a Câmara não faz nada, um investimento de quase R$1 milhão em troca de fazer a mobilidade urbana e a licitação, a Câmara não faz nada, cadê os nobres representantes do povo de Poços de Caldas? Então a gente fica muito preocupado porque a passação de mão na cabeça do Executivo tem sido muito grande e a responsabilidade acaba sendo de quem é eleito pelo povo de Poços de Caldas, que são os vereadores também. Pois é, Albert, esse edital de licitação do transporte coletivo custou, como você falou, R$346 mil aos cofres municipais. O que aconteceu? Como ele foi publicado muito em cima da hora, né, evidentemente que empresas interessadas ali poderiam realmente questionar o edital e foi o que aconteceu. Houve questionamentos e impugnações, né, pedidos de impugnações em algumas cláusulas do edital. Se esse edital fosse divulgado, por exemplo, há 6 meses, né? Teria tempo para se fazer. Ainda que houvesse impugnações, sem dúvida, qualquer tipo de contestação, ainda estaria dentro do prazo, né? E não iria prejudicar a população. Então a gente vê que agora vai demorar mais um mês praticamente, né? Está marcado aí para 30 de dezembro. É um pouco mais de um mês, né? Então assim, é mais aí uma novela, né? E a população sob risco, né? De não ter o transporte coletivo. A gente espera que isso não aconteça, porque aí realmente, como o Albert disse, vai se repetir lá a situação de 2010 e vai ser um verdadeiro caos. Vamos dar início às matérias do jornal? Vamos ler as principais notícias agora. Escola Cívico-Militar. Ministério define cidades escolhidas em Minas e não inclui Poços de Caldas, então essa história do projeto de escola cívico-militar chegou ao fim, momentaneamente. Pelo menos, né? Foram escolhidas Belo Horizonte, Ibirité e Barbacena. Desde o começo a gente tem falado repetidas vezes aqui que Poços de Caldas não tinha a menor condição de participar desse projeto porque ela não se encaixa nos critérios que o próprio MEC estipulou. Né? Então, assim, não é querer forçar ou torcer contra, né? É simplesmente não se encaixa. Tudo aquilo que a ex-secretária de Educação falava e o próprio prefeito não ouviu, não deu confiança para que ela falou para ele, mostra que ela estava correta em tudo aquilo que foi apresentado a ele. Infelizmente, numa ação populista, para querer mostrar que poderia fazer com que as coisas acontecessem de uma maneira completamente diferente, ele e o atual vereador lá da Zona Sul também, que acha-se no direito de querer fazer com que possa abocanhar o pessoal da direita, mas o pessoal tem visto já com outros olhos a ação desse vereador, e com isso o Poços de Caldas ficou fora. As 3 cidades, igual você citou, foram as escolhidas, e é um assunto que momentaneamente está fora de contexto em Poços de Caldas. A questão não é se o projeto é bom, não. Não. A questão é que o projeto não se encaixa. Não se encaixa, não atende com os critérios, certeza. entendeu? Nesse Verdade. momento, felizmente não se encaixa, porque um dos critérios é ter nota abaixo do INDEB, ou seja, alguém acha bom posso ter nota abaixo do INDEB? Não, a gente quer que as notas sejam as melhores do Brasil. E as notas aqui de Poços de Caldas na rede municipal de ensino são na média ou acima da média. Então eu acho que isso é muito bom. Sem dúvida. Né? A próxima notícia que a gente vai repercutir também, aproveitando esse gancho que o Albert deu, lixo. Prefeitura busca área fora da cidade para levar resíduos sólidos. A prefeitura está tentando formar um consórcio aí com algumas cidades do entorno, aqui, especialmente Andradas, para ver se resolve essa questão do aterro controlado, que, como a gente disse, expirou o prazo dado pelo Ministério Público para se resolver o problema, foi na quarta passada, dia 20. Aquilo que a gente sempre colocou, né, João? 2 assuntos
de alta responsabilidade por parte do Executivo, deixar as coisas acontecerem até o seu final e agora aí a cidade passando por dificuldade em relação a tudo isso. Uma notícia positiva aqui que a gente vai destacar, a Santa Casa irá receber emenda de 400 mil reais, é uma emenda aí que foi obtida aí pelo senador Antônio Anastasia para reforçar os cofres aí do hospital. Parabéns ao senador Antônio Anastasia, não fez mais que obrigação por parte dele. Desde quando ele foi governador, ele sempre teve um olhar atento a Poços de Caldas e agora, sendo senador, acredito que está sendo a primeira emenda parlamentar dele nesses 6 anos que ele está como senador. É muito pouco para um senador da República que é de Minas Gerais e precisava investir mais na saúde do nosso estado. Mas o que está vindo vai ser bom e parabéns pelo empenho e dedicação do senador. Outra notícia boa aqui, Albert, é a seguinte, ó, aquela reivindicação lá sobre a Avenida Ubirajara Massa de Moraes, finalmente agora vai estar resolvida. A Prefeitura iniciou semana passada aí as obras de reforma daquele pedaço lá que ocasionou desmoronou buraco, tudo, né? Lá, né? Outubro de 2018, deu uma chuva muito forte em Poços, surgiu aquela cratera, depois em novembro deu outra chuva forte, aumentou o buraco lá, a via ficou interditada em alguns momentos, o ônibus não passa ali, tem casas ali que também foram interditadas por conta desse problema ali, e a Prefeitura, inclusive, garantiu que vai fazer o restauro dessas casas aí que foram atingidas. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um dos moradores lá, disse-me que a invasão foi muito grande por parte das pessoas que viram que a casa estava abandonada, né? Uhum. E depredaram toda a casa internamente. Ele disse que hoje, aproximadamente, o prejuízo gira em torno de 40 a 50 mil reais. Esperamos que a Prefeitura, além da recuperação que fará dessa pequena área que foi afetada, possa ressarcir os moradores da forma correta, porque a responsabilidade é todinha da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas por não ter feito a intervenção rápida no momento. Já são quase 2 anos do problema, né, João? E agora que eles estão dando início. O custo total para se fazer a avenida inteira ficaria em 7 milhões e meio de reais. Vamos fazer um pequeno trecho para tentar minimizar os problemas. Esse trecho aí é de 109 metros, vai custar 950 mil reais e vai levar 120 dias para ficar concluído. Vamos torcer para que tudo corra bem, para que esse problema seja solucionado o mais breve possível, né, João? É isso aí, agora uma notícia aí do esporte. A Caldense vai jogar o Campeonato Mineiro do ano que vem, 5 partidas fora de Poços, 6 em Poços, e vai percorrer quase 6 mil quilômetros em viagem de ônibus aí pelo estado todo para jogar essas 5 partidas fora. Não é fácil, João. Minas Gerais é um estado muito grande e estamos agraciados com 6 partidas dentro de casa. Somente uma equipe grande fará o jogo aqui, que é o Cruzeiro Esporte Clube, se não me engano. O Atlético e América será em Belo Horizonte, então isso ajudará muito. Então teremos 5 jogos em Poços de Caldas com equipe do mesmo nível. Se a Caldense tudo correr bem, tem aí a oportunidade de fazer 15 pontos em Poços e buscar alguns pontos fora daqui para tentar a classificação para o quadrangular final deste ano de 2020. A Caldense vai jogar fora de casa contra a URT, o próprio Atlético Mineiro que o Albert citou, o Tombense, o Tupinambás e o América. Que é o estreia na quarta-feira, dia 22 de janeiro, às 20h30, lá no Estádio Independência. E um detalhe interessante, só para a gente completar, Albert, todas as partidas vão ser aos sábados às 7 da noite, só a última partida da última rodada vai ser numa quarta-feira, às 9h30 da noite, que vai ser esse jogo contra o Cruzeiro aqui no Ronaldão. A Caldense tentando sair da televisão, né, João? Principalmente no São Paulo e Rio de Janeiro, que tem uma ascendência muito forte aqui na nossa cidade, tentando fazer horários alternativos. Eu acho que o domingo pela manhã seria melhor, mas coube a diretoria escolher, vamos assim respeitar e torcer para que o torcedor vá ao estádio no sábado, torcer para a nossa querida Associação Atlética. É que tem jogo, né? Agora costuma ter jogo também do Campeonato às 11 horas, às 11, né? Então, e o Campeonato Paulista também deve jogar uma coisa às 11 horas também. Pode atrapalhar um pouco. Não, mas o Campeonato Mineiro não vai pegar o brasileiro. O brasileiro após o término dos campeonatos estaduais. Mas eu, sinceramente, eu não fui em nenhum jogo da Caldense de manhã, assim, 11 horas. Então eu não sei dizer qual que foi ali. Foi bom. O pessoal teve uma receptividade boa o ano passado. Vamos aguardar, né? É uma aposta que a própria diretoria está fazendo. Eu acredito que se Poços de Caldas tomasse de partido, igual o governador Valadares, que todos os jogos são às segundas-feiras à noite, também seria uma data boa, mas cabe à diretoria aí, junto à federação, escolher o melhor dia, né, João? É isso aí. Vamos ler mais? Mais alguma coisa? Vamos ler mais outra aqui, ó. Essa notícia aqui é realmente ruim, Albert.
Poços teve mais demissões do que admissões no mês de outubro, segundo os números do CAGED, foi um saldo negativo de 46 vagas. Infelizmente é aquilo que a gente vem falando, 2018, 2019, né, João? Os números de Poços de Caldas são muito ruins e esse mês agora que passou também não ficou diferente dos meses anteriores. Isso mostra aquilo que a gente sempre colocou, a ineficiência por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de não ser uma secretaria profissionalizada, de pessoas realmente imbuídas em tentar fazer com que as coisas aconteçam diferentemente. E é isso que está mostrando aí os números contra fatos, não argumentos, né, João? É só para a gente não dizer que só fala coisa negativa da Secretaria de Desenvolvimento. Tem uma notícia boa da Secretaria que é o seguinte: Centro de Atendimento ao Trabalhador, na Zona Sul, vai reunir serviços do Cine, INSS e PM. Então não é preciso mais agora quem mora ali na Zona Sul se deslocar aqui para o centro. Esses serviços vão estar reunidos aí no CAT, localizado lá no conjunto habitacional, na rua Álvaro Quinteiro Júnior, 345. Nós vamos repercutir essa matéria do jornal no segundo bloco. Chamamos vocês para acompanhar agora o intervalo, 50 segundos, voltaremos já já. Possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. E agora vamos, além de repercutir as notícias do Pautando, falar sobre a instalação do posto avançado lá na Zona Sul, João. Matéria que você falou agora há pouco aí no encerramento do primeiro bloco. Pois é, Albert, é uma iniciativa, eu acho que muito positiva. Sem dúvida. Possivelmente depois pode ser expandida para outras regiões da cidade, especialmente a Zona Leste e a Zona Oeste, né? E está reunindo aí 3 serviços inicialmente, né? Polícia Militar, né, para fazer ali registro de boletim de ocorrência, INSS e o Cine, né? Segundo a Prefeitura levantou junto ao Cine, aqui que está localizado agora na rua 15 de novembro, 40% da procura pelo Cine é de moradores da Zona Sul. Olha que legal. Então é importante esse trabalho que a Prefeitura está fazendo. Foi legal, eles criaram uma unidade lá na Zona Sul. Legal, tal qual criaram Poços Fácil aqui na Marechal Deodoro, né? De um imóvel que ficou fechado por mais de um ano, pagando-se aluguel aí para o seu locador, e agora criando essa unidade lá na Zona Sul. Como você mesmo colocou, se 40% da procura, da demanda é da Zona Sul, nada mais justo levar esse trabalho lá para os munícipes daquela região. O problema em si, né, não é nem o valor que se gasta no aluguel, né? É não usar o imóvel, sem né? dúvida, Ou seja, né? Não tem cabimento ficar um ano fechado gastar pagando. 54 mil reais. Foi anual, né? 54 mil anual. É um valor muito expressivo, assim, para você simplesmente pagar para não usar. Esperamos que não aconteça mais uma vez, né, Albert? E eu acho que esse CAT aqui, esse Centro de Atendimento ao Trabalhador, pode ser depois expandido aí para as outras 2 regiões da cidade, Zona Leste e Zona Oeste. Vamos torcer para que possa mesmo e atender bem a população, que é o nosso maior patrimônio de Poços de Caldas. Vamos dar início às notinhas do Pautando? Vamos. Primeira notinha, Santa Casa. A vereadora Cisso Piper está elaborando um requerimento solicitando informações sobre a Santa Casa. O motivo é um projeto de lei que deu entrada na Câmara e que visa a destinação de uma subvenção social no valor de 11,7 milhões, autorizando o grupo DME firmar convênio com a Irmandade. Aspas. Neste repasse é preciso ter transparência com os gastos a serem feitos com a Irmandade. Vamos aguardar os próximos capítulos, visto que existem processos no Ministério Público e até na Polícia Federal em relação ao hospital, disse a vereadora. João, nós comentamos na última quinta-feira aqui no Pautando a respeito desse empréstimo. Inclusive, algumas pessoas me arguíram pelas ruas da cidade e a gente fica muito preocupado com relação a tudo isso. Serão 11,7 milhões para pagar os custeio da própria Santa Casa. E aquilo que a gente sempre colocou, né, João? Eu acho que pintaram uma situação completamente diferente daquela que existia no passado em relação à administradora, superintendente que lá trabalhou, a Renata, e dizendo que as coisas, quando mudassem, seriam completamente opostas àquilo que era apresentado ao longo dos últimos 11 anos na época. Então a gente fica aí aguardando, é uma situação preocupante. 90 cidades são agraciadas pela Santa Casa aqui
com seu atendimento, e eu acredito que precisava envolver mais os municípios para que mais repasses fossem feitos para a Santa Casa, porque não é justo o povo de Poços de Caldas, o Departamento Municipal de Eletricidade, ser responsável junto do atendimento desses 90 municípios que fazem aí junto à Santa Casa de Poços de Caldas. Eu acredito que temos que analisar bem em relação a tudo isso, e a vereadora está coberta de razão em fazer esse requerimento. Eu acho que realmente não dá para o cidadão Poços Caldense pagar a conta, né, de atendimento do cidadão de outras cidades, não é egoísmo nada. De forma alguma. Eu acho que não é justo, né, Albert? Se nós estivéssemos bem, João, financeiramente, a cidade, a Santa Casa, não teria problema nenhum. Mas enfrentamos dificuldades financeiras enormes. Não estamos dando conta de pagar os nossos fornecedores, pagar os nossos prestadores de serviço, as nossas entidades, mas o salário dos políticos estão em dia. Isso aí está completamente em dia, todo dia 30 está lá depositado. Se tudo estivesse bem, não teria problema nenhum. Agora, da forma que está se fazendo, repassar quase 12 milhões, mais uma vez, do DME para a Santa Casa, para atendimento de 90 municípios aí do entorno, é muito preocupante, né, João? Vou te dar um exemplo em menor escala, ainda sobre o campo da saúde. A ACD, né, a gente tem a unidade da ACD aqui, que inclusive a prefeitura está devendo aí R$400 mil em repasses atrasados. A ACD, além de Poços de Caldas, ela atende uma série de cidades aqui no entorno. Pouquíssimas prefeituras no entorno fazem qualquer tipo de ajuda à ACD. Então, tudo bancado com recursos próprios ou recursos do financiamento, do subsídio que a prefeitura repassa mensalmente. Então, indiretamente, talvez a Prefeitura de Poços de Caldas também está ajudando a pagar o tratamento de pessoas que moram no entorno e não se recebe quase nada a respeito disso. É o que a gente sempre coloca. Se tivéssemos bem financeiramente, o município, a Santa Casa, não teria problema nenhum, mas enfrentamos dificuldades financeiras enormes. E graças à ACD, com seus comunicados à Câmara Municipal, a gente tem a exata noção do que vem acontecendo em relação à Prefeitura com as entidades. 3, 4, 5 meses sem pagar as mesmas, e a ACD é uma das poucas que enfrentam e mostram o problema de frente. Isso talvez que ela não seja daqui, né? Sem dúvida, né? Não tem compromisso com retaliação, porque se a ACD, vou até usar um termo assim um pouco grosseiro, né? Se ela encher o saco, ela vai embora. Ela fecha as portas, vai embora e acabou. Com certeza. Se instala em outra cidade. Bronca 1, a próxima notinha. Na reunião da Comissão de Administração da Câmara Municipal, ocorrida na quinta-feira, a vereadora Cissa deu uma dura nos colegas e até mesmo em assessor técnico legislativo, dizendo que, aspas, não é despachante do prefeito, fecha aspas. Tudo aconteceu porque a vereadora é relatora de um projeto que ela considera, aspas, totalmente ilegal e que foi rejeitado inclusive pelos membros da Comissão de Justiça. Segundo a vereadora, a base situacionista disse que o projeto será retirado. Por conta disso, a vereadora se manifestou indignada, uma vez que recebeu mensagem cobrando agilidade no parecer que era pela urgência. Agora, aspas, eu me dedico, estudo, venho nas reuniões, participo das comissões, venho na Câmara quando necessário e dou parecer no prazo estabelecido. Para quê? Para o Executivo retirar? Não sou despachante de prefeito. Se tem vereador e assessor assim aqui, eu garanto que eu não sou, reclamou. Igual dito pelo próprio vereador Gustavo Bonafé, num desabafo na Master Web Rádio do nosso amigo Silas, do nosso amigo China, que momentos antes da apreciação em plenário do plano de convivência que estava sendo construído pela Secretaria de Educação, por ele, o Executivo foi lá e retirou. E agora, num ato... mais uma vez, mostra o quanto não existe aquele elo de ligação, né, João? Infelizmente, é lamentável o que vem acontecendo, Secretaria de Governo. Celso Donato, me perdoe, mas você está se mostrando uma verdadeira pessoa que não tem conhecimento mínimo para ocupar o cargo que você ocupa. Além desse cargo, o cargo de comunicador social lá da assessoria de imprensa da Prefeitura, porque, infelizmente, vocês estão se mostrando aí incapazes, não dito por mim, mas pelo próprio promotor público, Dr. Sidney Botia, em relação à administração de vocês. Incapazes ou má fé o que vocês fazem com a população de Poços de Caldas e com os próprios vereadores que se dedicam aí a estudar e fazer o trabalho. Parabéns à vereadora, é isso mesmo. Não existe despachante por parte de alguns dentro da Câmara, mas pela sua grande maioria não deixa de ser um puxadinho da Avenida Francisco Salles, lá na Rua Junqueiras. A próxima notinha é repercutindo um assunto que a gente já comentou também na edição de quinta-feira a respeito aí do corte da sexta aula. A secretária de Educação, Maria Helena Braga, provocou a ira da comunidade escolar da Escola Municipal José Rafael dos Santos Neto ao chegar no local e dizer que tinha ido lá, aspas, para falar e não ouvir a respeito do corte da sexta aula na unidade. Na saída, alunos ouviram a secretária dizer que o pessoal era chato.
É muito triste e lamentável o que aconteceu na última semana. Até comentamos no programa de quinta-feira. A população é aquele que realmente paga o salário dos agentes políticos em qualquer natureza, seja concursado, seja comissionado, seja contratado, enfim. O respeito tem que ser ao povo da sua cidade. Agora, falar uma coisa dessa é lamentável. Próxima notinha, insatisfação e repercutindo também essa entrevista aí que o vereador Gustavo Bonafé deu na Master Web Rádio. A entrevista do vereador acabou expondo uma situação que já vinha acontecendo há tempos, a insatisfação dele em relação aos rumos tomados pela atual administração municipal. Bonafé deixou claro que não conversa com o prefeito Sérgio Azevedo há meses e que está desiludido com os bastidores da política Poços Caldense, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, tomada, segundo ele, por mesquinharias, vaidades e jogos de interesse. Parabéns ao Gustavo, igual colocamos na última quinta-feira. Mostrou-se a independência dele e acredito que, pela educação que ele teve por parte da sua mãe, Selmara, e do seu pai, Júlio, ele não precisa ficar atrelado a uma administração que, infelizmente, não expõe a realidade da situação momentânea da Prefeitura. Até os números em relação ao que se deve, a quem se deve, não foram apresentados aos vereadores. E grande parte deles. E esperamos que agora, no início de 2020, os vereadores se tornem independentes, porque se continuar passando a mão na cabeça do Executivo, as eleições estão chegando aí e o povo vai dar a resposta, vai ser nas urnas. Próxima notinha, volta. Após Poços de Caldas não ter sido selecionada pelo Ministério da Educação para receber uma escola cívico-militar, pergunta que se intensificou na sexta-feira entre servidores. A Flávia Vivaldi, será que volta? Ué, João, Aí só para completar, Flávia deixou o cargo por não concordar com a adesão de Poços ao projeto. O pessoal estava comentando. Flávia é uma pessoa correta, uma pessoa séria. Eu acho que faltou inteligência por parte do senhor Sérgio Azevedo em relação a todo esse assunto. Quis surfar na onda do bolsonarismo em relação à escola cívico-militar e perdeu uma grande profissional que estava fazendo um bom trabalho à frente da Secretaria de Educação. Complemento dessa notinha é equívoco. O fato é que a escolha de Maria Helena Braga para secretária de Educação tem se mostrado cada vez mais que foi um grande equívoco. As ações da secretária têm gerado descontentamento interno e agora chegou ao ponto da rejeição atingir a comunidade escolar, com o corte da sexta aula em escolas municipais. Só para completar aqui, que é relacionado à notinha. Na prefeitura, a grande preocupação no momento é saber administrar justamente o corte dessa sexta aula, medida defendida pela secretária que garante não haver perda pedagógica aos alunos envolvidos. Nas redes sociais, várias manifestações contra a medida já estão sendo articuladas e o temor é que o assunto continue repercutindo em 2020, ano em que haverá eleição municipal. Aí, complementar nessa segunda-feira, ontem, vereadores foram aguardados na Escola Municipal José Rafael dos Santos Neto para tratar do assunto. A escola tem sido uma das mais engajadas na luta contra o fim da sexta aula. Na quinta-feira passada, eu tive a honra e a oportunidade de participar do programa Kleber Silva lá na MAC Rádio, e ele, um grande defensor lá da Zona Leste, muito preocupado com relação a tudo isso, e mostra que a população está engajada para a continuidade desse projeto. Vamos aguardar aí a definição por parte da Secretaria para ver a que ponto chegará tudo isso, né, João? E o pessoal ali da comunidade escolar da Escola Zé Neto, o José Rafael dos Santos Neto, está articulando carreata, está articulando abaixo-assinado, está articulando abraço simbólico ali em torno da escola para sensibilizar o poder público a não fazer o corte da sexta aula, né, Robert? É uma situação complicada, João, porque é aquilo que a gente sempre colocou. Se as coisas acontecem e vão bem, para que mexer em time que está ganhando? É igual o Flamengo, né? O Flamengo estava indo bem, para que mexer? Entrou com o time correto e foi campeão mundial, né? É isso aí. Não, ainda não. Não, campeão da Libertadores, vai né? Ser, vai ser, o Liverpool de novo, né, João? Liverpool. Depois de talvez, 38 anos, né? Talvez possa ser o Liverpool de novo na frente do Flamengo, né? Pode ser. E tem um complemento ainda que eu quero fazer dessa questão aqui de educação, Robert. Ali perto da Escola Zé Neto tem a Escola Estadual Francisco Escobar. O pessoal ali está enfrentando um outro tipo de problema que não é o corte da sexta aula, é o fim do ensino médio, né? Então, o Estado ele vai responsável pelo ensino médio, né? E aí talvez ali não seja mais oferecido. Aliás, de primeira a oitava série, o ensino fundamental. Né? Então, eu até já cheguei a falar em uns outros programas aqui que talvez a solução seria municipalizar essa escola. Sem dúvida. Né? Porque igual foi a Zé Mamudiaçã no passado. Verdade. Porque aí o pessoal iria ficar só com o ensino médio ali no Francisco Escobar, né?
e não iria ter mais o ensino fundamental. Você imagina, de primeira Oitava a série. nona série Nona agora, série né? que Você mudou, imagina né? quantas centenas de alunos Puxa seriam vida, atingidos, né? com Então certeza. talvez Uma das alternativas seja essa, a municipalização. Não está sendo muito falado agora porque essa questão da sexta aula aí tomou corpo, né? Tá mais em evidência, mas é uma questão também que a Secretaria Municipal de Educação precisa ficar atenta. Com certeza. Estamos chegando ao final do nosso programa, João. Suas considerações finais? Encerramos mais uma edição, né? Como o Albert falou no começo do programa, quinta-feira, excepcionalmente, a gente não vai exibir o Pautando, porque a gente tem um compromisso aí com a equipe técnica que faz a gravação. A gente volta depois na terça-feira que vem, mas lembrando que quarta-feira tem Resgatando, né? Amanhã, quarta-feira, né? Amanhã, né? Hoje? Não, amanhã. Hoje é terça. Não é? Quero deixar aqui um grande abraço a todos, desejar aí uma excelente semana e retornaremos na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui ao vivo, e repercutiremos tudo o que aconteceu na semana, principalmente em relação ao transporte público que assinou ou não assinou, ficamos aí no aguardo, e em relação ao TAC, do termo de ajuste de conduta, em relação ao lixo de Poços de Caldas. Um grande abraço, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.